Atenção, assim. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Fernanda, sou professora de Biologia do Campus Registro, e a gente está aqui numa atividade interativa dessa Semana da Leitura. A gente tem como convidados aqui para a atividade de hoje o Clube de Leitura Ubuntu, que é um clube de leitura lá do IFSP Campus Matão, e eles prepararam uma atividade aqui para a gente interagir juntos hoje. Eu queria apresentar aqui para vocês as responsáveis por esse trabalho, mas aqui está muita gente do clube. Não consigo apresentar todo mundo, porque temos, sei lá, mais de 80 pessoas agora aqui participando. Mas eu queria apresentar a professora Genane Cunha, que é graduada em Letras e também em Pedagogia, é mestre e doutora em Educação, mestre em Educação Escolar e doutora em Língua Portuguesa, e ela é uma professora de língua portuguesa muito querida lá do IFSP Matão, e a professora Valquíria Tenório, que é socióloga, mestre e doutora em Sociologia, e ela coordena o Clube de Leitura Ubuntu. Ela também é representante do NEABI, no IFSP, e eu tive o prazer de trabalhar com as duas enquanto eu trabalhava lá no IFSP Matão, então são duas pessoas muito queridas. E está aqui... Tem 50? Vai dividir para 2 anos? Acho que tem alguém... Acho que deu, né? Tinha uma interferência. E vai representar os alunos que participam desse clube, o Bruno César Dadário aqui. Também sejam bem-vindos, todos vocês, a professora Genane, a professora Valquíria, o Bruno e todo mundo que está aqui. Muito legal vocês estarem participando, terem se disposto a estar essa sexta-feira à tarde aqui com a gente. Eu queria que o pessoal pudesse, então, apresentar o clube de leitura para a gente e depois a gente entra na atividade. Tá bem, boa tarde a todos, todas, todes, né? Estou muito feliz com nós no Campus Matão, estamos voltando hoje das férias, né, desse recesso de 15 dias, e aí voltando com essa atividade, né, não poderia ser mais gostosa de estar com todos vocês essa tarde. A gente propôs essa atividade, primeiro eu queria agradecer de maneira muito especial a Jucinara e a Fernanda e toda a comissão, né, organizadora da 7ª semana, né, da leitura aqui do IF Registro, pelo convite. É a segunda vez que a gente participa de um evento da biblioteca, eu acho que tem tudo a ver, né? Um clube de leitura participando de um evento do livro e da biblioteca, e a gente aceitou, de maneira coletiva, organizamos essa atividade, e a gente está muito feliz de estar aqui. Já com mais, né, com 85 pessoas participando, os nossos encontros são sempre muito, né, cheios. Aqui são vários quadradinhos, as pessoas abrem as câmeras, né, elas falam, então a gente sempre fica muito feliz. Esse é um momento de culminância, de congraçamento do nosso coletivo. Bom, a gente fez uma apresentação, o Bruno está aqui representando, né, os discentes, mas nós também temos 2 outras representantes, a Rafa e a Ágata, que são bolsistas do Clube de Leitura. A gente não tinha bolsista quando da ideia inicial de participar desse evento. Agora nós temos Rafa e Ágata, né, que realizaram aqui a apresentação que a gente vai fazer hoje, tá bom? Eu vou colocar para vocês. Queria só dizer como é que vai funcionar. A gente vai fazer nesse primeiro momento a apresentação do clube. Vou contar que tem muita gente aqui, né? A apresentação inicial. Depois, o Bruno fará a apresentação da autora. E a gente exibe a palestra da Chimamanda, O Perigo da História Única, que são 18 minutos. Antes da entrada de todo mundo, da gente iniciar, nós fizemos uma pergunta, uma enquete, se faríamos a exibição dublada ou legendada, e venceu a dublada, então para facilitar quem tiver no celular. Quem tiver interesse depois, né, em ouvir a voz da Chimamanda, pode, a gente vai deixar o link aqui, né, depois também na TED, para quem tiver interesse em assistir, tá bom? E aí a gente retorna e abre para o debate, para a conversa que a gente sempre faz. Nós estamos nessa tarde fazendo, né, uma representação, ou mais do que isso, do que a gente faz normalmente nas nossas atividades do clube, tá bom? Então, deixa lá, vamos ver aqui se eu consigo passar. Eu vou ficar sem ver vocês, porque eu não sei fazer a divisão de tela, todas essas coisas. Não está aberto.
Isso porque a gente testa, né? Sempre. Aqui. Estão vendo? Sim, Val, já está Sim, aparecendo. sim, tá funcionando. Sim. Bom, vamos lá, né? Falar um pouquinho do nosso, né, desse projeto de extensão, o Clube de Leitura Ubuntu, sediado, né, no campus Matão. Quem nós somos? Esse aqui é uma foto do nosso campus, já está diferente, né? Porque essa foto já tem uns 2, 3 anos, eu acho. As árvores já cresceram, faz tempo que a gente não vai lá presencialmente, mas está aqui para ilustrar. Né, o clube ele nasceu de uma maneira presencial, né? Então a gente fazia atividades no gramado, depois vocês vão poder ver as fotos. Mas nasce, né, como um projeto, então, de difundir, né, de difusão da literatura negra, brasileira e estrangeira, tentando valorizar, né, o hábito de ler e o hábito de ouvir. A gente fez uma reunião, né, inicial, no dia 21 de março de 2019, por coincidência, né, o Dia Internacional de Combate, de Luta contra a Discriminação. Nesse momento, a gente reuniu um grupo, ainda presencialmente, de alunos, para conversar sobre essa ideia de ter um clube de leitura, para usar a leitura também como um alívio de estresse, para construir um coletivo. E a ideia foi, né, imediatamente aceita, e o nome do clube ele veio amparado numa filosofia africana, né, que tem como Ubuntu. A gente tem uma tradução aproximada para eu sou porque nós somos, humanidade para com todos, todos conectados. É um conceito, né, a ideia de harmonia, de consenso, de respeito, de cooperação. A ideia dessa filosofia ela está presente em todo o continente africano, mas a palavra Ubuntu é de origem banto e está relacionada ali à África do Sul. Né? E foi um conceito, né, uma filosofia muito importante para todo o processo, né, de reestruturação da África do Sul, né, no pós-apartheid. O Nelson Mandela teve um papel fundamental. E esse é um conceito que eu costumo falar no primeiro dia de aula. E aí, na nossa discussão sobre que nome teria o clube de leitura, os alunos disseram, não pode ser outro que não o Ubuntu, que foi o primeiro conceito que a gente aprendeu. Eu sou professora de sociologia, né, mas trago esse conceito também para pensar as relações sociais e pensar a partir de um outro viés que não um viés apenas eurocêntrico, né, apenas uma ideia vincada e vinculada à Europa. A gente precisa conhecer outras epistemologias, outras maneiras de conhecer, outras maneiras de saber. Então, a gente tem, né, conseguido, pelo menos essa avaliação que eu faço, de todos os encontros que a gente tem realizado nesses últimos 2 anos, a gente tem conseguido, de fato, vivenciar esse espaço de Ubuntu, né, nas nossas trocas, no respeito da fala e da escuta de todos e todas e todes que participam do nosso, né, de todas as nossas atividades, tá? Vocês estão vendo ali que tem sempre bolinho, né, sempre um café, isso é uma constante. A gente tem também, ou era, né, claro, no presencial. A gente também, né, surgiu ali como um projeto de extensão, num primeiro momento, um projeto que não estava institucionalizado, ele aconteceu com um grupo de alunos, a gente se encontrava, mas depois de alguns meses, surgiu um edital do NEABI, e nós inscrevemos o projeto, ele foi aprovado, e hoje ele está com um edital de extensão do campus, né, tendo 2 bolsistas, como eu já falei para vocês, a Rafaela e a Ágata nesse momento. Então, nós temos como parceiros o NEABI, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, do qual eu sou integrante, o Projeto Pescar, que estão aqui com a gente, Suelen, né, Daniele e Maria Fernanda, das cidades de Matão, Iaras e Catanduva, esse projeto excelente, né, que a Citrosuco aí encampa e atua com jovens e tem estado conosco em todas as atividades do Clube de Leitura. Começamos apenas com a unidade de Matão, né, Suelen? E agora também temos Iaras e Catanduva, então a gente sempre tem uma sala cheia e rende muito, né, essa experiência de estar com o projeto Pescar com a gente. A gente também tem a Escola Estadual Professor Joaquim Pinto Machado Júnior, de Araraquara, com a professora Thalita, não sei se ela entrou, mas também tem sido um momento muito bacana, né, com os jovens, com os estudantes dessa escola, participando conosco.
Nós temos um projeto, filho, irmão, costumo dizer, do Clube de Leitura, que é o Música, Literatura e Sociedade. Tem 3 bolsistas. A professora Genani e eu, nós coordenamos esse projeto também. Estão aqui na sala Mariane, João e Evelyn. Eles vão ter a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre esse projeto. A Escola Municipalizada José de Anchieta, de Queimados, Rio de Janeiro, né? A professora Verônica deve estar por aí. Não sei se ela está com a câmera aberta, porque eu não consigo ver, mas depois ela também vai falar com certeza. E a gente tem também uma parceria, agora é a Cornell University, mas era a Universidade de Albany, com a professora Denise Osborne. A professora Denise é professora de português, né, para estrangeiros, era de Albany, agora foi para Cornell, e a gente tem, né, dentre as nossas atividades, as nossas frentes, que são 4, rodas de conversa, leitura colaborativa, encontro bilíngue e sarau. O encontro bilíngue é feito junto com os estudantes da professora Denise. Mas a gente vai explicar um pouquinho melhor, já. Bora lá, Agatha. Aqui agora nós vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre a roda de conversa, né? Inicialmente a nossa roda, né, acontecia no presencial, né, no gramado do campus do Instituto Federal de Matão. E aí começamos com o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. Pode passar, Val. Depois tivemos o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E aí começamos essa troca, né, a partir de 2020, do presencial para o virtual, né, decorrente da pandemia e tudo mais. E aí começamos com esse Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda. Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que é bacana comentar aqui com vocês que essa roda ocorreu na Semana do Livro e da Biblioteca, no nosso campus de Matão. E aqui vocês estão tendo, na Semana da Leitura e tudo mais, achei legal colocar aqui para vocês que essa foi nossa participação na Semana do Livro e da Biblioteca. E a nossa última, né, foi a do Fique Comigo, da Elbâmia Adebayo, que foi incrível, maravilhoso demais, né? Essa troca de experiência que a gente pode ter na roda, né? Compartilhar com as outras pessoas as nossas emoções, os nossos sentimentos ali que tivemos enquanto estávamos lendo o livro. Eu vou chamar, então, o pessoal, antes de chamar, também lembrar a parceria com o IF Registro, né? A partir da professora Fernanda, o IF Avaré, com a professora Danusa, que está aqui, o F Presidente Epitácio, com a professora Elisângela, que está prestes a ter bebê, então não está aqui, mas nós também temos a parceria com os 3, né, com essas 3 unidades do IFSP, tá? Eu queria chamar, né, o João, a Evelyn e a Mariane para falar brevemente desse projeto, né, de ensino, que é o Música, Literatura e Sociedade, porque tem tudo a ver com o Clube de Leitura. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João, eu faço parte do projeto Música, Literatura e Sociedade. Eu vim apresentar para vocês um pouco sobre o que é o projeto. Na realidade, o projeto é um projeto de bolsa do Instituto Federal de São Paulo, Campus Matão. Também conto com a participação, como a professora mesmo já disse, de 3 bolsistas e 2 professoras que nos auxiliam ao decorrer do projeto. O projeto surgiu com uma ideia da professora Valquíria de unir primordialmente a música com a leitura dos livros. E depois ela foi implementando a questão da sociedade e da literatura também. Mas o nosso principal foco mesmo seria fazer um repertório sonoro para implementar, como por exemplo, algumas músicas que as pessoas pensam lendo o livro, e às vezes pensam assim ou não pensam, mas com as outras experiências de outras pessoas acaba tendo uma visão mais aprofundada sobre o mesmo conteúdo. Então, pensando nisso, nós fizemos o primeiro livro que teve essa colaboração mútua, que a gente também apresentou na Semana da Diversidade, foi o livro Fique Comigo, que fizemos também uma playlist no Spotify, que eu vou estar disponibilizando agora para quem quiser ver. Tem 18 músicas, foi uma lista feita com todos os participantes que assistiram, que leram o livro, desculpa, e também que tiveram alguma experiência e
quis compartilhar com todo mundo. Então a gente fez uma playlist no Spotify. Também temos um Trello, onde a gente reuniu informações a mais do livro, abrangendo essa questão da literatura e também da sociedade, do livro Fique Comigo. E agora está também ocorrendo a leitura do Ponciá Vicêncio, que também já está sendo construído o Trello, já está público, para quem quiser dar uma olhada, para quem já leu o livro do Fique Comigo, ou para quem já leu o livro do Ponciá Vicêncio, também pode dar uma observada. E quem não lê, fica o recado aí para você que não leu ainda, dá uma olhada, depois entra aí no Trello, que a gente disponibilizou várias informações interessantes. Também temos o nosso Google Forms, feito para quem quiser, quem já leu o livro, e também para você que vai ler depois, dar as referências musicais para a gente construir essa trilha sonora. E agora eu gostaria de passar para os outros participantes do clube, do projeto, para se apresentar também. Boa tarde, meu nome é Mariane, eu sou bolsista do Clube Música, Literatura e Sociedade. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E participar desse projeto foi um convite muito especial. E, na verdade, eu fiquei muito feliz que me escolheram, né? E, junto com o João e a Evelyn, a gente faz, como o João disse, querendo ou não, uma reunião toda semana, né? Que a gente vai se organizando. E cada dia que passa, cada semana que passa, a gente vai cada vez mais discutindo a respeito das vivências de cada um, a respeito do livro, a opinião, e a gente vai chegando num consenso junto com todos os participantes, né? E neste clube, no caso, o projeto, né? A gente tem a parceria junto com o projeto do Clube de Leitura, e a gente monta como se fosse um mural mesmo, musical, e a gente apresenta. E isso, assim, foi uma ideia muito, eu digo assim, brilhante, porque desde o começo do projeto Ubuntu, eu participo. Então, assim, esse clube, ou melhor, o projeto que nós participamos, foi realmente um irmão mesmo do Ubuntu, que abriu bastante diferenças nas nossas cabeças, né? Então, assim, eu convido a todos a participarem das reuniões, das leituras coletivas que a gente tem, porque é maravilhoso, gente. Não tenho palavras para expressar. Passo a palavra para a Evelyn. Boa tarde. Eu só queria ressaltar que tem sido um tempo muito proveitoso, de muito aprendizado, onde a gente está tendo a oportunidade de passar por diversas outras culturas, outras músicas até mesmo que a gente não conhecia. Tem sido um tempo muito bom. E eu faço o convite, né? Ressalto o convite para vocês se interessarem a virem ler o nosso próximo livro, né? O livro Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, e participar da gente, preencher o nosso formulário com as músicas, aquelas referências musicais que virem surgindo na cabeça de vocês através da leitura, e participar com a gente da próxima leitura colaborativa. Muito obrigada. Perfeito, perfeito. Fizeram um trabalho brilhante na apresentação, né? Na primeira apresentação do mapa sonoro do Fique Comigo, no dia 2 de julho, na Semana da Diversidade, e agora, no final de setembro, vai ter a da Ponciá Vicêncio, então tá todo mundo convidado. Beleza, pessoal? Vamos lá? O Bruno? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno e eu vou contar um pouquinho para vocês como tem sido nossos encontros bilíngues. Então, é um projeto, né, do Clube de Leitura com a professora Denise Osborne, ela que dá aulas, né, de língua portuguesa nos Estados Unidos. Então, o nosso primeiro debate, nosso primeiro encontro foi sobre o ódio que você semeia, de Angie Thomas. Foi muito legal, de muito aprendizado. Muitos alunos, professores aproveitam para já dar uma treinadinha no inglês. Eles aprendem um pouco também sobre outras culturas, porque a gente lê, a gente fala um pouco, a gente treina, então é super legal. O primeiro encontro aconteceu dia 29 de 10 de 2020, num ano também, no momento em que a gente precisava se unir com outros, né, em outros lugares para saber se estava todo mundo bem, como estava, então foi muito legal, e essa parceria é muito legal. E depois, em um segundo momento, o segundo encontro bilíngue foi com o filme Estrelas Além do Tempo. Neste, além de a gente ter um encontro, nós também assistimos o filme juntos.
Então foi muito legal. No dia anterior, algumas pessoas se reuniram para assistir ao filme, e depois, no outro dia, tivemos um encontro, e foi muito bacana. Inclusive, antes era com a Universidade de Albany, onde a professora lecionava, e agora é com a Universidade de Cornell. E há também brasileiros estudando nessas universidades, então foi uma coisa legal. Eles também participaram do debate, foi muito enriquecedor. Perfeito. E é sempre, quem quiser falar em inglês pode falar, quem quiser falar em português pode falar, dos dois lados, né? Tanto do lado dos Estados Unidos como do nosso. E a professora Denise faz a tradução, né, para a gente. Obrigada, Bruno. Aqui mais algumas ações que a gente realizou. Então, a gente participa também dos eventos institucionais. No mês da consciência negra, a gente plantou um baobá no nosso campus, que eu estou morrendo de saudade para ver como é que ele está, né, crescendo. A gente, enquanto tinha a proposta presencial, também tinha a contação de história para criança de um projeto social de Matão, do Mariane, feito por estudantes, né, do ensino médio do campus, e o bolsista naquela ocasião, com a colaboração também de professores. Então, ali está uma aluna, né, do ensino médio, escolhemos um livro dentro da temática, e aí foi feita a contação para as crianças. A gente também teve palestras, né? Palestra para o projeto Pescar, nesse primeiro, né, nesse momento que era presencial, e aqui foi uma palestra justamente sobre a Carolina Maria de Jesus, com a pesquisadora Bárbara. Foi bárbaro, né? Fazendo a brincadeira aí com a palavra. Outras ações, palestras também, com o professor Bruno Veras, com a Paula e o Carlos. A gente participou também da Semana da Diversidade, onde falamos sobre o perigo de uma história única. Resolvemos trazer novamente esse livro, né, essa palestra da Chimamanda, porque como seria esse único encontro nosso aqui, o livro, né, a palestra dela foi transformado em livro recentemente. Então, é a palestra, né, aqui no livro, então a gente vai ter a oportunidade de assistir junto e poder conversar sobre ela. Aqui é a professora Genânita, a gente está acabando. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente aí a Fer Tibério, né, por poder compartilhar conosco aí a Semana da Leitura e podemos estar juntos nesta sexta-feira à tarde. A leitura colaborativa, também chamada de leitura compartilhada, ela é um momento, né, em que a gente realmente lê o texto em voz alta, né, com o objetivo de ouvir a leitura do outro também, sem julgar, né, se está lendo certo ou errado, simplesmente poder praticar o foco, prestar atenção mesmo na leitura do outro. E a gente não fala só sobre a história, mas em como ela é contada, né? Cada autor tem o seu estilo e vai contar a história de um jeito diferente. E, às vezes, até o mesmo autor, em livros diferentes, ele muda também essa forma de contar. Porque nós temos no grupo integrantes com diversos níveis, né, níveis de proficiência leitora, desde aqueles que já leram muitos e muitos livros, já fizeram mestrado, doutorado, alunos em final de graduação, e até o aluno que acabou de entrar no ensino médio, que está lá, né, com 15 anos, leu um pouco, leu 2, 3 livros só até agora, ou não leu nenhum. Então a gente tem que pensar em todos, né, esse é o objetivo da leitura compartilhada, a gente poder pensar nas dificuldades que o outro pode estar tendo, para suprir essas dificuldades e torná-lo, né, com o tempo, um leitor proficiente também, tá? Então é um momento que a gente faz essa troca, né, de informações, compartilha conhecimentos, com o objetivo final de melhorar a compreensão geral da obra. É isso. E aqui, DJ? Quer falar do sarau? Do sarau. O sarau também é um momento, normalmente a gente faz 2 por ano, né, um no final do primeiro semestre, outro no final do ano. E aí é como qualquer outro sarau, com a peculiaridade aí que a gente continua mantendo a temática do clube, né, que é o foco não só com escritores, mas agora com cantores, compositores negros, né, leitura de poesia. Então é um momento muito agradável. Quem quer cantar, canta, quem quer só assistir, assiste, quem quer ler uma poesia,
não tivemos ninguém que dançou ainda, mas se quiser dançar, pode dançar, né? Cantar, tivemos bastante gente que cantou, tocou instrumentos. Então, é como qualquer outro sarau mesmo, poesia e música, tudo de bom. É isso, então, essa apresentação inicial, né, do nosso trabalho, um pouquinho, né, do que a gente tem feito, do que a gente tem vivenciado, é sempre muito emocionante, jorram informações, jorram emoções. Eu costumo brincar que a gente tem um clube de leitura para quem não gosta de ler, né, pessoal? Agora aqui já está diferente, né? A gente começou assim. Então a gente tem adolescentes lendo livros, né? Então isso é a potência da educação, né? A transformação, a revolução que a gente diz a partir da leitura. Queria agradecer de maneira especial a Rafaela, que está aqui. Ela falou que ela não queria falar hoje, tá? Mas ela falou pelos slides que ela preparou tão lindamente, tá? Então, deixar esse agradecimento aqui especial para ela. Bruno, agora é contigo, né? Apresentação da Chimamanda e depois a gente exibir a palestra dela. Val, Sim. Bruno, posso te interromper rapidinho? Pode sim. Eu queria, como vocês apresentaram a experiência do clube de leitura, eu queria convidar os alunos do IFSP Registro para deixar perguntas, caso tenham, né, sobre como é que funciona o clube, né, a partir da apresentação de vocês, se tiver alguma dúvida, algum comentário, podem colocar aqui no chat que a gente vai vendo. E eu só queria fazer um pequeno comentário, a pessoa que quer quebrar as regras, né? Que a leitura colaborativa é uma coisa deliciosa. Eu faço parte do clube e eu não tenho, no fim, no último livro eu não participei, né? Mas pretendo voltar. Mas, gente, a leitura colaborativa é a gente entra, só para explicar um pouco para os alunos aqui saberem como funciona. A gente entra na sala assim como a gente está aqui e um de nós começa a ler um capítulo. E todos os outros vão acompanhando e ouvindo a leitura. É a coisa mais gostosa. Para mim, a experiência assim, mais marcante. Eu já participei de várias coisas com o clube, mas essa é, assim, no meu coração. É realmente muito legal. Então, pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, tá chegando. Chegou certinho? Chegou. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a Chimamanda Adichie, essa mulher que é empoderadíssima, de falas poderosas e muito importante na escrita mundial, não só na Nigéria, né, mas ela tem obras que já foram traduzidas para 49 línguas, então imaginem isso a nível mundial. Então, ela nasceu em 15 de setembro de 1977, na Nigéria. Ela é uma escritora feminista e ela é muito reconhecida por ela ser anglófona. Então, isso quer dizer que ela domina muito a língua inglesa e a maioria dos trabalhos dela é em inglês. Ela como eu disse, ela nasceu na Nigéria, ela estudou um tempo medicina e farmácia em uma universidade na Nigéria, e né, nesse tempo que ela estudou lá, ela entrou para uma revista da universidade, e foi onde ela começou a escrever e criou gosto pela escrita. E aí ela decide, então, sair do país para ir estudar nos Estados Unidos. E ela diz que foi quando ela viu que ela era negra, porque ela chegou lá e ela sofria muito preconceito por isso. Então, foi a primeira vez que ela sentiu na pele o que era ser negro. Então, a Chimamanda, ela é graduada em Comunicação e Ciência Política pela Eastern State University. Ela também possui títulos de mestrado em Escrita Criativa e História Africana, além de doutorados em Humanidades. E ela também, pessoal, dá bastante cursos destinados a mulheres, sobre o feminismo, sobre várias coisas legais. As principais publicações dela Hibisco Roxo, em 2003, foi o seu primeiro romance. Depois tem No Seu Pescoço, Sejamos Todos Feministas. Nós do Clube de Leitura já acompanhamos esse livro, já lemos, é sensacional, quem puder ler. O Perigo de uma História Única, que é a nossa palestra de hoje. Meio Sol Amarelo, Americana, que foi também em 2010, e Para Educar Crianças Feministas, um manifesto, nós também já lemos ele no Clube de Leitura, muito bom. E aí, aqui alguns prêmios dela que ela recebeu na carreira.
Hibisco Roxo, foi o primeiro livro de romance dela, ele foi indicado para o Orange Prize, né, como ficção, e recebeu o prêmio Commonwealth Writers, que é um prêmio que é dado para quando a escritora publica um livro, e é um prêmio para melhores primeiros livros. Então, ela recebeu esse prêmio em 2005. Aí, a obra dela, Meio Sol Amarelo, recebeu o Orange Broadband Prize for Fiction, e foi considerado o melhor romance dos 25 anos do Women's Prize for Fiction. E o livro Americana, que ganhou o National Book Critics Circle, e foi considerado pelo New York Times como uma das 10 melhores obras de 2013. Então, gente, vocês imaginem o poder da escrita dela. Todos os livros dela, todas as coisas que ela escreve, ela tenta trazer um pouquinho da Nigéria, um pouquinho do lugar que ela nasceu, traços da cultura, e isso é muito importante, né? Ela tentando expandir a Nigéria e a África para o resto do mundo. E ela também aborda muitas questões feministas e de igualdade de gênero, e isso é muito importante. Então, algumas curiosidades sobre ela. O seu romance Meio Sol Amarelo, ele virou um filme em 2013. Além dos contos e romances, ela escreveu um livro de poemas e uma peça teatral, que é muito legal também, se vocês puderem pesquisar depois, é bem legal. Os discursos que ela deu na TED, O Perigo de uma História Única e Todos Nós Deveríamos Ser Feministas, só no YouTube já somam mais de 14 milhões de visualizações. O Perigo de uma História Única, na TED, ele sozinho soma mais de 23 milhões de acessos e visualizações. E aí o Perigo da História Única, ele foi também traduzido para mais de 49 línguas, devido a esse tanto de acesso, né, e muito se especular sobre essa palestra dela, que depois virou um livro. E uma das coisas que eu mais achei curioso sobre ela, é que tem um trecho do discurso dela, de Todos Nós Deveríamos Ser Feministas, que foi incorporado a uma canção da cantora Beyoncé, a canção Flawless. Então, no meio da canção, é colocado a voz da Chimamanda no discurso e falando sobre o empoderamento feminino. Isso ficou muito legal. Se vocês quiserem depois pesquisar essa música, vocês vão notar em que o momento da música é a voz da Chimamanda no discurso. E aí, algumas citações dela importante. Ela, em uma das entrevistas dela, ela diz que nossas histórias se agarram a nós e somos moldados pelo lugar de onde vivemos. Ela também diz, escolher escrever é rejeitar o silêncio. E a pessoa mais qualificada para liderar não é a pessoa fisicamente mais forte, é a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa e a mais inovadora. E não existem hormônios para esses atributos. Então, nessa última citação dela, a gente percebe ela tentando dizer um pouco sobre igualdade de gênero, né? E é bem forte. E aí a gente chega na nossa palestra de hoje, O Perigo de uma História Única. Como eu disse, na TED já teve mais de 23 milhões de acessos. A TED, pessoal, ela é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a divulgar ideias, geralmente em formas de palestras, e que sejam curtas e muito poderosas. Então, eles já deixam claros que as palestras que eles têm são curtas, até 18 minutos, e elas são palestras com falas poderosas. Então, eu falei um pouquinho aqui sobre a Chimamanda, espero que vocês tenham gostado da autora, e vamos para a palestra. Perfeito. Agora é com a Fernanda. Muito legal, gente. Os slides realmente são muito bonitos. Quem fez os slides, a Rafaela, isso, tá super de parabéns, arrasou. A Chimamanda, não sei se o pessoal viu, ela deu uma entrevista para o programa Roda Viva esse ano, que foi muito legal também. Ela fez online, né, do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Ela ficou na tela, assim, aparecendo, né, para os entrevistadores. Foi muito bacana. Também vale a pena ver porque está na internet, né? Está disponível no YouTube também. Sim. Só mais uma curiosidade. Perdão, professor Fernando, só mais uma curiosidade sobre ela. Essa questão de ser anglófona, quando ela chegou nos Estados Unidos, muito se especulava sobre o inglês dela, porque muita gente não sabe que uma das línguas da Nigéria é o inglês, e ela fala muito, muito bem inglês.
Então, eles ficaram admirados com essa facilidade dela com o inglês. Só mostra quanto as pessoas, né, em geral, estereotipam, né, o continente africano, achando que as pessoas não sabem falar, né? Em geral, o quanto as pessoas têm uma história única sobre o continente africano. A gente vai falar sobre isso. Mas só para o pessoal, quem não sabe, a Nigéria foi colonizada pela Inglaterra, né? Então, a língua, uma das línguas oficiais, né, é o inglês. Bom, vou compartilhar então a minha tela aqui para a gente ir para a palestra. A gente vai ver, como a Valquíria falou no começo, a gente vai ver ela em português hoje, que é estranho para quem já assistiu a palestra, mas é para que todo mundo consiga acessar aqui, né? Me conta se vocês estão vendo. Tá chegando, Fernanda. Tá. Chegou. Então tá, gente, vamos aproveitar. Sim. Se você puder aumentar a tela depois. Tá aumentada aqui para mim, tá no máximo. A tela cheia, não tá aparecendo. Tá bom. Acho que tá, né? Quem tiver no celular é só pinar a professora Fernanda, que a apresentação dela fica grande na tela, tá? Será que se eu fechar a minha câmera fica melhor? Não, dá na mesma. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui e aí vocês podem ir comentando no chat, que vai estar ativo, ou a gente conversa depois. Sou uma contadora de histórias e gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que gosto de chamar o perigo de uma história única. Eu cresci num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que eu comecei a ler com 2 anos, mas eu acho que 4 é provavelmente mais próximo da verdade. Então, fui uma leitora precoce, e o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Eu fui também uma escritora precoce. E quando comecei a escrever por volta dos 7 anos, histórias com ilustrações em giz de cera, que minha pobre mãe era obrigada a ler, eu escrevi exatamente os tipos de histórias que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis. Eles brincavam na neve e comiam maçãs. Eles falavam muito sobre o tempo e como era maravilhoso o sol ter aparecido. Agora, apesar do fato de que eu morava na Nigéria, eu nunca havia estado fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve, comíamos mangas e nunca falávamos sobre o tempo porque não era necessário. Meus personagens bebiam muita cerveja de gengibre porque as personagens dos livros britânicos que eu lia bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não soubesse o que era cerveja de gengibre. E por muitos anos depois, eu desejei desesperadamente experimentar cerveja de gengibre. Mas isso é outra história. A meu ver, o que isso demonstra é como somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história, principalmente quando somos crianças. Porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu me convenci de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e não eram tão fáceis de encontrar quanto os estrangeiros, mas devido a escritores como Chinua Achebe e Kamara Lai, eu passei por uma mudança mental em minha percepção da literatura. Percebi que pessoas como eu, meninas com a pele cor de chocolate, cujos cabelos crespos não podiam formar rabos de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que eu lia. Eles mexiam com a minha imaginação, me abriam novos mundos. Mas a consequência inesperada foi que eu não sabia que pessoas como eu podiam existir na literatura. Então, descobrir escritores africanos resultou numa coisa: me salvar de ter uma única história sobre o que os livros são. Venho de uma família nigeriana convencional de classe média. Meu pai era professor, minha mãe é administradora. Então, tínhamos, como era normal, empregada doméstica que frequentemente vinha das aldeias rurais próximas. Então, quando fiz 8 anos, arranjamos um menino para casa. Seu nome era Fide. A única coisa que minha mãe nos disse sobre ele foi que sua família era muito pobre.
Minha mãe enviava inhames, arroz e nossas roupas usadas para sua família. E quando eu não comia tudo no jantar, minha mãe dizia: termine sua comida. Não sabe que pessoas com uma família de Fidê não têm nada? Então eu sentia uma enorme pena da família de Fidê. Num sábado, fomos visitar a aldeia dele. E a mãe dele nos mostrou um cesto com um padrão lindo, feito de ráfia seca por seu irmão. Eu fiquei atônita. Nunca havia pensado que alguém na família dele pudesse realmente criar alguma coisa. Tudo que eu tinha ouvido falar sobre eles era de como eram pobres. Assim havia se tornado impossível para mim vê-los como alguma coisa além de pobres. Sua pobreza era minha história única sobre eles. Anos mais tarde, pensei nisso quando deixei a Nigéria para cursar universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto americana ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu disse que, por acaso, a Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. Ela perguntou se podia ouvir o que ela chamou de minha música tribal e, consequentemente, ficou desapontada quando eu toquei minha filha de Mariah Carey. Ela presumiu que eu não soubesse como usar um fogão. O que me impressionou foi que ela sentiu pena de mim antes mesmo de ter me visto. Sua posição padrão para comigo, como uma africana, era um tipo de arrogância bem intencionada, piedade. Minha colega de quarto tinha uma única história sobre a África, uma única história de catástrofe. Nessa única história não havia possibilidade dos africanos serem iguais a ela de jeito algum. Nenhuma possibilidade de sentimentos mais complexos do que piedade. Nenhuma possibilidade de uma conexão com humanos iguais. Devo dizer que antes de ir para os Estados Unidos, não me identificava conscientemente como uma africana. Mas nos Estados Unidos, sempre que o tema África surgia, pessoas vinham a mim, não importava que eu não soubesse nada sobre a Namíbia. Mas acabei por abraçar essa nova identidade e, de muitas maneiras, agora eu penso em mim como uma africana. Mas ainda fico um pouco irritada quando referem-se à África como um país. O exemplo mais recente foi meu maravilhoso voo dos lagos, 2 dias atrás. Não fosse um anúncio de um voo da Virgin sobre o trabalho de caridade na Índia, África e outros países. Então, após ter passado vários anos nos Estados Unidos como uma africana, comecei a entender a reação da minha colega para comigo. Se eu não tivesse crescido na Nigéria, e se tudo que eu conhecia sobre a África viesse das imagens populares, eu também pensaria que a África era um lugar de lindas paisagens, com maravilhosos animais e pessoas incompreensíveis, lutando guerras sem sentido, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar por eles mesmos e esperando serem salvos por um estrangeiro branco e gentil. Eu veria os africanos do mesmo jeito que eu, quando criança, havia visto a família de Fidê. Eu acho que essa única história da África vem da literatura ocidental. Então, aqui temos uma citação de um mercador londrino chamado John Locke, que navegou até o oeste da África em 1561 e manteve um fascinante relato de sua viagem. Após referir-se aos negros africanos como bestas que não têm casas, ele escreve: eles também são pessoas sem cabeças, que têm sua boca e seus olhos em seus seios. Eu rio toda vez que leio isso, e alguém deve admirar a imaginação de John Locke. Mas o que é importante sobre sua escrita é que ela representa o início de uma tradição de contar histórias africanas no Ocidente. Uma tradição da África subsaariana como um lugar negativo, de diferenças, de escuridão, de pessoas que, nas palavras do maravilhoso poeta Rudyard Kipling, são metade demônio, metade criança. Então eu comecei a perceber que minha colega de quarto americana deve ter por toda a sua vida visto e ouvido diferentes versões de uma única história. Como um professor que uma vez me disse que meu romance não era autenticamente africano. Eu estava disposta a afirmar que havia uma série de coisas erradas com um romance, que ele havia falhado em vários lugares. Mas eu nunca teria imaginado que ele havia falhado em alcançar alguma coisa chamada autenticidade africana. Na verdade, eu não sabia o que era autenticidade africana. O professor me disse que minhas personagens pareciam muito com ele, um homem educado de classe média. Minhas personagens dirigiam carros, elas não estavam famintas. Por isso, não eram autenticamente africanas. Mas eu devo rapidamente acrescentar que eu também sou culpada.
Professora, tá mutado o seu áudio. Opa, gente, peraí, vamos voltar aqui, né? Desconcentrou aqui a interrupção do YouTube. Vamos voltar. Isso não eram autenticamente africanos. Mas eu devo rapidamente acrescentar que eu também sou culpada na questão da única história. Alguns anos atrás, eu visitei um médico saindo dos Estados Unidos. O clima político lá naquela época era tenso e havia debates sobre imigração. E como frequentemente acontece na América, imigração tornou-se sinônimo de mexicanos. Havia histórias infindáveis de mexicanos como pessoas que estavam espoliando o sistema de saúde, passando as escondidas pela fronteira, sendo presos, esse tipo de coisa. Eu lembro de andar no meu primeiro dia em Guadalajara, vendo as pessoas indo trabalhar, enrolando tortilhas no mercado, fumando, rindo. Eu lembro que meu primeiro sentimento foi de surpresa. E então, fiquei oprimida pela vergonha. Eu percebi que havia estado tão imersa na cobertura da mídia sobre os mexicanos que eles haviam se tornado uma coisa em minha mente, o imigrante abjeto. Eu tinha assimilado uma única história sobre os mexicanos e não podia estar mais envergonhada de mim mesma. Então é assim que se cria uma única história. Mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. É impossível falar sobre única história sem falar sobre poder. Há uma palavra da tribo Igbo que eu lembro sempre que penso sobre as estruturas do poder do mundo, e a palavra é Incali. É um substantivo que livremente se traduz ser maior do que o outro. Como nossos mundos econômico e político, histórias também são definidas pelo princípio do Incali. Como são contadas, quem as conta, quando contam e quantas histórias são contadas. Tudo realmente depende do poder. Poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazer a história definitiva daquela pessoa. O poeta palestino Mourid Barghouti escreve que se você quer destituir uma pessoa, o jeito mais simples é contar sua história e começar com em segundo lugar. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos e não com a chegada dos britânicos, e você tem uma história totalmente diferente. Comece a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano, e você tem uma história totalmente diferente. Recentemente palestrei numa universidade onde um estudante me disse que era uma vergonha que homens nigerianos fossem agressores físicos, como a personagem do pai do meu romance. Respondi que havia terminado de ler um romance chamado Psicopata Americano. E que é uma grande pena que jovens americanos fossem assassinos em série. Não. É óbvio que eu disse isso em um leve ataque de irritação. Mas só que nunca havia me ocorrido pensar que só porque eu havia lido um romance no qual uma personagem era uma assassina em série, que isso representava de alguma forma todos os americanos. E agora isso não é porque eu sou uma pessoa melhor do que aquele estudante, mas devido ao poder cultural e econômico da América, eu tinha muitas histórias sobre a América. Eu havia lido Tyler, Updike, Steinbeck e Gateskill. Eu não tinha uma única história sobre a América. Quando eu soube, alguns anos atrás, que escritores deveriam ter tido infâncias realmente infelizes para ter sucesso, eu comecei a pensar sobre como eu poderia inventar coisas horríveis que meus pais teriam feito comigo. Mas a verdade é que eu tive uma infância muito feliz, cheia de risos e amor, em uma família muito unida. Mas também tive avós que morreram em campos de refugiados. Meu primo Poli morreu porque não teve assistência médica adequada. Um dos meus amigos mais próximos, o Coloma, morreu num acidente aéreo porque nossos caminhões de bombeiros não tinham água. Eu cresci sob governos militares repressivos que desvalorizavam a educação, então, por vezes, meus pais não recebiam seus salários. E então, ainda criança, eu via a geleia desaparecer do café da manhã, depois a margarina desapareceu, depois o pão tornou-se muito caro, depois o leite ficou racionado. E, acima de tudo, um tipo de medo político normalizado invadiu nossas vidas.
Todas essas histórias fazem quem eu sou. Mas insistir somente nessas histórias negativas é superficializar a minha experiência e negligenciar as muitas outras histórias que me formaram. A única história cria estereótipos. E o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Porque a África é um continente repleto de catástrofes. Há as enormes, como as terríveis violações no Congo, e há as depressivas, como o fato de 5.000 pessoas candidatarem-se a uma vaga de emprego na Nigéria. Mas há outras histórias que não são sobre catástrofes. E é muito importante, é igualmente importante falar sobre elas. Eu sempre achei que era impossível me relacionar adequadamente com um lugar ou uma pessoa sem me relacionar com todas as histórias daquele lugar ou pessoa. A consequência de uma única história é essa. Ela rouba das pessoas sua dignidade. Faz o reconhecimento de nossa humanidade compartilhada difícil. Enfatiza como somos diferentes, em vez de como somos semelhantes. E se antes da minha viagem ao México eu tivesse acompanhado os debates sobre imigração de ambos os lados, dos Estados Unidos e do México? E se minha mãe tivesse contado que a família de Fidel era pobre e trabalhadora? E se tivéssemos uma rede televisiva africana que transmitisse diversas histórias africanas para todo mundo? O que o escritor nigeriano Chinua Achebe chama um equilíbrio de histórias. E se minha colega de quarto soubesse do meu editor nigeriano, Mukita Bakare, um homem notável que deixou seu trabalho em um banco para seguir seu sonho e começar uma editora? A sabedoria popular era que nigerianos não gostam de literatura. Ele discordava. Sentiu que pessoas que podiam ler, leriam se a literatura se tornasse acessível e disponível para eles. Logo após ele publicar meu primeiro romance, eu fui a uma estação de TV em Lagos para uma entrevista. E uma mulher que trabalhava lá como mensageira veio a mim e disse: eu realmente gostei do seu romance, mas não gostei do final. Agora você tem que escrever uma sequência e é isso que vai acontecer. E continuou a dizer o que escrever na sequência. Eu não estava apenas encantada, eu estava comovida. Ali estava uma mulher, parte das massas comuns de nigerianos que não se supunham ser leitores. Ela não tinha só lido o livro, mas ela havia se apossado dele e sentia-se no direito de me dizer o que escrever na sequência. E se minha colega de quarto soubesse de minha amiga Fumi Onda, uma mulher destemida que apresenta um show de TV em Lagos e que está determinada a contar as histórias que nós preferimos esquecer? E se minha colega de quarto soubesse sobre a cirurgia cardíaca que foi realizada no Hospital de Lagos na semana passada? E se minha colega de quarto soubesse sobre a música nigeriana contemporânea? Pessoas talentosas cantando em inglês e pidgin, igbo, yorubá e ijo, misturando influências de Jay-Z, a Fela, de Bob Marley a seus avós. E se minha colega de quarto soubesse sobre a advogada que recentemente foi ao tribunal na Nigéria para desafiar uma lei ridícula que exigia que as mulheres tivessem o consentimento de seus maridos antes de renovarem seus passaportes? E se minha colega de quarto soubesse sobre Nollywood, cheia de pessoas inovadoras fazendo filmes apesar de grandes questões técnicas, filmes tão populares que são realmente os melhores exemplos de que nigerianos consomem o que produzem? E se minha colega de quarto soubesse da minha trançadora de cabelos que acabou de começar seu próprio negócio de extensões de cabelos? Ou sobre os milhões de outros nigerianos que começam negócios e às vezes fracassam, mas continuam a fomentar a ambição? Toda vez que estou em casa, sou confrontada com as fontes comuns de irritação da maioria dos nigerianos. Nossa infraestrutura fracassada, nosso governo falho. Mas também pela incrível resistência do povo que prospera apesar do governo, ao invés de devido a ele. Eu ensino em workshops de escrita em Lagos todo verão e é extraordinário para mim ver quantas pessoas se inscrevem, quantas pessoas estão ansiosas por escrever, por contar histórias. Meu editor nigeriano e eu começamos uma ONG chamada Farafina Trust. E temos grandes sonhos de construir bibliotecas e recuperar bibliotecas que já existem e fornecer livros para escolas estaduais que não têm nada em suas bibliotecas e também organizar muitos e muitos workshops de leitura e escrita para as pessoas que estão ansiosas para contar nossas histórias. Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida.
A escritora americana Alice Walker escreveu isso sobre seus parentes do sul que haviam se mudado para o norte. Ela os apresentou a um livro sobre a vida sulista que eles tinham deixado para trás. Eles sentaram-se em volta e enxergaram a si mesmos ao me ouvir ler o livro. E um tipo de paraíso foi reconquistado. Eu gostaria de finalizar com esse pensamento. Quando rejeitamos uma única história, quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre algum lugar, reconquistamos um tipo de paraíso. Obrigada. Linda, né? Sempre dá vontade de bater palma. Mesmo dublada. Mesmo não tendo a voz dela. Gente, que bacana. Bom, Mas a dublagem é boa, né? Eu achei a dublagem boa também. Apesar de que adoro ouvir a voz dela. tem algumas palavrinhas que eu não sei se foi exatamente a palavra que a Chimamanda usou, quando ela falou tribo, não sei se a Chimamanda usou esse, ao invés de povo, igbo, né, tal. Mas a gente decidiu aqui em grupo que seria o dublado e foi emocionante, como sempre, ouvir, né, a Chimamanda. Pessoal, a gente costuma fazer assim, né? A gente é um clube de leitura em que as pessoas, né, leem os livros, assistem às palestras e agora fica aberto para que as pessoas tragam as suas impressões. O que tocou, o que reverberou em você, qual a parte que você mais gostou, qual não gostou, as aproximações todas que possam ser feitas. A gente joga aqui na roda, né? Para que todas essas, né? Tudo que levantou, as anotações que vocês fizeram, não fizeram, que vocês perceberam a partir da palestra, que a gente possa conversar um pouquinho, tá bom? E aí fica aberto para fala, quem quiser falar, abrir câmera, se quiser escrever no chat. A nossa atividade tinha ali de 1 a 1h30, então eu estou contando com essa 1h30 justamente para a gente ter esse momento agora, que é o momento que a maneira como a gente faz no nosso clube, tá bom? Tá aberto. Quem vai começar? Oi, eu gostaria de falar. Isabelle? Pode falar, Isabelle. Depois o João, que já levantou a mão também. Pode falar. Eu fiz umas anotações aqui, se eu olhar para baixo é porque eu tô olhando. Se apresenta para a gente, Isabelle, de onde você é? Meu nome é Isabelle, eu sou do Projeto Pescar de Matão. Eu já conheci esse vídeo há mais ou menos uns 3 anos, né, na escola, e o professor de literatura que passou pra gente, né? Aí, primeiramente, ele mostrou umas imagens de vários lugares. Algumas imagens eram bonitas, de lugares bonitos, e outras nem tanto. Aí ele pediu para os alunos falarem que lugares que eles achavam que eram. Tipo, tinha uma imagem bonita, a gente falava que era Paris, falava Nova York, e quando eram lugares mais pobres, a gente falava que era Nigéria, Angola. Aí, só que, na verdade, o professor falou que era tudo ao contrário. Os lugares que eram bonitos eram da Nigéria, países da África, e os que não eram tão bonitos eram esses países, assim, da Europa, e a gente ficou de cara, né? E tudo isso por causa dos estereótipos, né? Que a gente tem essa visão, assim, de uma história única. A gente pensa que só tem lugares feios na Nigéria, e nos lugares como Nova York só tem lugares bonitos. E aí, como a gente tem essa imagem, né? E eu também gostei de 2 falas, assim, que ela colocou, que ela falou assim: mostre uma coisa, somente uma coisa sobre um povo repetidamente, e é isso que elas se tornarão. E a outra também: a consequência de uma única história é que ela rouba das pessoas sua dignidade. Eu achei que mostra muito como coloca rótulos nas pessoas, né? E as pessoas não abrem os pensamentos para poder conhecer, na verdade, né? Tipo, a pessoa julga sem realmente conhecer os 2 lados. Então, é muito ruim quando tem só uma história sobre as coisas. É isso. Arrasou! Um bom começo! João e Rafa, inscritos já? Bom, posso ir então? Ok. Eu queria comentar um pouco sobre o vídeo, na realidade, do perigo da história única que as professoras trouxeram para a palestra.
algo que é muito, hoje em dia, ainda bem, muito debatido, né? Inclusive, eu lembrei quando eu estava assistindo, quando eu estava na 5ª série, eu acho, se eu não me engano, a gente estava estudando a história do Brasil, e a professora estava falando sobre sobre Cabral vindo para o Brasil e descobrindo o Brasil. E aí depois, na hora que a gente estava saindo da escola, todo mundo começou a se debater. Mas o Brasil foi mesmo descoberto? Não tinha gente aqui? Como que o Brasil poderia ter sido descoberto se haviam pessoas morando no Brasil? E a gente começou a conversar, e algumas pessoas falaram, não, você está errado, porque o que a professora falou é que o Brasil foi descoberto. Foi descoberto por Cabral em 1500. E é isso que a gente tem que ver. E é isso que é como o que é, né? E aí, na época, eu falei, ok, a professora deve ter dito isso, e realmente deve ter sido verdade, né? Mas hoje a gente descobre que, ainda bem, devido às informações, devido ao acesso à internet que todo mundo tem, e também as informações, como eu havia dito também, que o Brasil, na realidade, ele não foi descoberto. O Brasil, ele recebeu um nome a partir, na realidade, ele foi colonizado, depois virou uma colônia de Portugal, mas ele recebeu um nome a partir dos preceitos portugueses. E para quem já vivia aqui, para os indígenas, para o pessoal que já estava aqui no litoral do Brasil, que já estava também no interior do Brasil, eles foram totalmente descartados, né? No começo ainda haviam sido usados como mão de obra, com alguns escambos e etc. Mas a história deles foi começando a ser refeita, como, por exemplo, nas missões jesuítas que aconteceu. Desculpa a moto, se vocês escutarem, que eu moro numa avenida, então pode acontecer. Espera um pouco. Aí, beleza. Como nas missões jesuítas que aconteceram, que foi a catolização dos indígenas, né, transformando eles de um povo totalmente bárbaro para um povo educado e religioso. E também isso a gente vendo no cenário nacional, mas também no cenário mundial, a gente vê o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com o perigo da história única dos judeus, que também foi vendida uma informação de que os judeus que eram bancários, na realidade, eles estavam acabando com o sistema econômico da Alemanha, né, vendida pelo Hitler. Sendo que, na verdade, não era isso. Foi uma manobra política, foi uma manobra de incentivo para ele começar um governo ditatorial e um governo totalmente repressivo na Alemanha. Então, a gente consegue ver também o perigo da história única. O perigo da história única que acabou se alastrando por toda a atualidade, mas também que vem sendo usado antigamente. Mas é bom que hoje em dia há essa discussão e todo mundo consegue perceber que não é só uma história, né? Que o lado, na realidade, a moeda tem dois lados e você precisa ver os dois lados da moeda para conseguir entender um assunto melhor. Inclusive, esse foi uma das principais preocupações da professora quando a gente estava falando sobre o livro Fique Comigo, porque algumas das informações poderiam ser tidas como uma história europeia, né? Sobre a Nigéria. E a gente tentou ao máximo se distorcer, sair dessa realidade que acontece diariamente. Muito legal. Eu fiquei pensando aqui rapidinho, o quanto ela falou, a fala do João me lembrou aquele trecho que ela fala que as histórias não se separam de poder, né? E aí, esses exemplos que o João trouxe mostram bem isso. Quem que tá de próximo na fila aqui? Deixa eu abrir. É a Rafa. A Rafa, né? Isso. Bom, eu sou a Rafaela, sou uma das bolsistas do Clube de Leitura. Então, assim, eu gosto muito dessa palestra da Chimamanda, porque quando você começa a compreender que existem mecanismos que tornam uma história única e definitiva, você começa a enxergar que o seu conhecimento foi construído por esse mecanismo. Então, um exemplo disso é a própria escravidão, né? Porque é uma história contada, em sua grande maioria, por pessoas não negras. E aí, qual é o resultado disso? Você limita a população negra a descendentes de escravos. E não, nós somos descendentes de uma população que foi escravizada. Então,
quando você faz esse exercício de analisar como essas histórias estão sendo contadas, por mais que a gente esteja inserido em uma sociedade diversa, não tem diversidade nessas histórias. E aí que está o perigo da história única que tanto a Chimamanda fala, porque você cresce sendo condicionado a validar apenas uma versão dessas histórias. E aí cabe também uma reflexão sobre a diversidade da sociedade, né? Diversa para quem? Para qual lado ela é diversa? Então, são questões a se pensar. Eu gosto muito dessa palestra dela. Arrasou, Rafa. É justamente isso, né? É o mecanismo que está por trás, né? E como a Fernanda lembrou, quem tem o poder de registrar e como, né? Essa história oficial é escrita por alguém, e não foi, né? Os descendentes dos escravizados não tiveram essa oportunidade de deixar a história registrada oficialmente, né? Por isso que a gente tem feito todo um movimento, né? De deixar de ser objeto para ser protagonista da escrita dessa história. É bem diferente recontar a escravização a partir da perspectiva de quem lutou, de quem se revoltou, de quem atuou desde a saída do continente africano até os dias de hoje, né, para a mudança. Perfeito, Rafa. Deixa eu ver aqui a minha listinha. Larissa agora, depois Stephanie. Estou seguindo aqui a ordem das mãos. Oi, gente. Meu nome é Larissa. Eu sou do Projeto Pescar, daqui de Matão. Então, eu queria falar que o que mais, assim, me chamou a atenção, bom, é toda a palestra dela, né? Mas como que a gente, desde pequeno, assim, a gente tem uma só perspectiva do que é a África, né? Que são a pobreza, né? Os animais, enfim. E eu estava pensando hoje, quando eu estava escrevendo, que é a mesma coisa aqui pra gente, porque com isso da internet, eu vejo muitos vídeos, né? E sigo bastante pessoas que não é daqui do Brasil, mas que visitam o Brasil pela primeira vez e chegam aqui com um olhar, assim, totalmente diferente, porque as pessoas acham que a gente não tem água encanada, que a gente não tem carro. Então, é a mesma coisa que ela falou ali. E também outro exemplo que eu vi esses dias, eu gosto muito dessa coisa de K-pop e tal, né? E aí, lá na Coreia do Sul, as pessoas estavam, assim, detonando os K-popers por causa que tem a parte rica, mas também tem a parte pobre lá. E todo mundo achava que o país só tinha a parte rica, que só era a parte boa, que não existia a pobreza. Em todo o país existe, infelizmente. E aí, é isso que me chamou bastante atenção, que ela fala da história única, que a gente nunca escuta as duas versões, que a história sempre tem, e que a gente sempre tem uma perspectiva só da África ser pobre, da Coreia ser só rica, do Brasil, tem pessoas que acham que a gente fala espanhol, né? E que não estuda, porque ele não tem acesso a essas partes da história. É isso. Perfeito, Larissa. É muito comum a gente ouvir assim, né? A pobreza lá da África, né? E esquecer que se a gente olhar aqui na região mais rica do país, a gente provavelmente tem pessoas sem água encanada, porque a gente tem visto, né, o quanto a pandemia exacerbou, né, mostrou, escancarou as desigualdades do nosso país. Então, a gente não precisa ficar buscando nos 54 países do continente africano para ver, né, para falar de desigualdade, né? A gente encontra aqui na região mais rica pessoas com água encanada e pessoas sem água encanada, com esgoto e sem esgoto, né? Mesmo aqui na nossa região, pessoas passando fome mesmo antes da pandemia, né? Então, mas a gente tem já essa história única construída, como a Rafaela trouxe, né? Esse complexo que a gente tem, esse mecanismo que a gente introjetou, com a maneira como a gente aprende na escola, uma educação colonizada, porque fomos colonizados, né? A gente só consegue ver a pobreza só lá, né? Ou só a pobreza, ou também, é um lugar lindo, que tem animais, que tem leão, e a gente já levou, né, um estudante de Guiné
o Sumbuin para fazer uma palestra no campus, e ele comentava que as pessoas perguntavam se ele tinha chegado de leão, se ele tinha andado de leão, sabe? Umas coisas malucas, assim, que parece tão inacreditável e surreal, e as pessoas ainda têm essas ideias, né? A gente precisa ainda romper em 2021, ainda romper muito com a história única, né? Mas estamos no processo, estamos aqui junto, né? Stephanie, você agora. Oi, boa tarde, meu nome é Stephanie, sou do Projeto Pescar também de Matão. Achei muito linda a palestra, fiquei emocionada com a palestra. Uma das partes que me chamou a atenção, que eu achei importante sim, foi o ponto de vista das pessoas, como uma única história pode fazer de você uma outra coisa além da realidade. Um ponto onde foi ela mesma lendo os livros britânicos, onde só eram pessoas brancas de olhos azuis. E quando ela pega um livro africano, muda totalmente o olhar dela ali também. E outro ponto foi a amiga americana dela, onde ela só escutava tragédias sobre o local, onde a Chimamanda vivia e pensava que eles lá falavam outra língua desconhecida. E foi onde a amiga dela viu que não, que lá eles falavam inglês e que era uma outra coisa além do olhar dela. E o porquê, assim, dessa parte que me chama a atenção é que a gente tem que procurar saber as coisas, não só por um canal, mas sim por vários. Foi sempre mudanças quando contadas. De diferentes formas. Não podemos nos agarrar uma única história, assim. Essa foi a parte que me chamou bem a atenção. Gostei muito da palestra dela. E é isso, gente. Arrasou, Stephanie. E aí a gente fica pensando a importância da literatura, não é? Os livros que ela lia, ela só tinha acesso a um determinado tipo de livro, né? A gente tem aqui no Brasil cotação, taxação de livro, né, pessoal? Todas as dificuldades de se escrever, né, de ter acesso, comprar livro. A literatura também é importante para trazer esses registros, né, buscar romper com todas essas histórias únicas a partir da escrita de outras pessoas, né? Verônica? Oi, querida, boa tarde a todos. Eu fico tocada porque eu conheci essa palestra através da Semana da Diversidade, né? Vocês apresentaram, então, assim, foi a forma que, digamos assim, que nos uniu, né? Eu aqui na periferia do Rio de Janeiro, e, na verdade, eu me sinto contemplada por que todos esses jovens falaram, mas eu estou aqui agora pensando, por incrível que pareça, mesmo tendo assistido algumas vezes desde então essa palestra, e também lido o livro e usado o livro em algumas discussões com os meus alunos, com o grupo de professores que eu ajudo ali a mobilizar, algo que eu não tinha pensado ainda, pensei agora que a gente conversando. Na linha tênue que existe em você contar várias histórias da perspectiva da sua periferia, né, da sua dificuldade, da periferia que foi construída para que que a sua história não fosse centro, né? Não estou nem falando na periferia só no sentido de recorte social, de geográfico, né? Para que você lute por melhores condições, é meio que uma problematização, é totalmente. É muito complicado quando a gente dialoga para não perder essa perspectiva de luta por melhoria na sua situação como um todo. Por quê? Você sempre fica se perguntando, peraí, se eu falo sobre se eu apresento outros olhares sobre a minha realidade, eu não consigo as melhorias, o empoderamento que eu preciso para esse lugar. Então, assim, é preciso estar sempre... E quem faz isso é o poder, né? O poder constituído, são as elites que usam esse discurso, aí é a minha questão, para que não faça com que a gente acesse direitos, né? Que a gente não acesse melhores condições que nós precisamos na nossa existência como cidadão, né? Então, assim, é preciso estar sempre atento para que nesse jogo aí, vamos chamar assim, do poder, né? As pessoas não usem isso. Porque, por exemplo, eu já tive uma discussão, uma aluna que ela falou assim, mas eu não quero ficar falando. Era uma discussão numa comunidade,
numa associação de bairro, né? Onde estava se discutindo sobre situações que o bairro precisava, que a comunidade precisava. Eu não quero ficar falando dessas coisas ruins, né? Daqui. Aí, usando o discurso, de que contar das coisas boas que o bairro tem. Uma coisa não anula a outra, né? Então, assim, é preciso o tempo todo a gente estar fazendo... E ela faz isso, né? Ela faz a provocação, ela dialoga, e pensando que ela foi muito jovem estudar, né? Ela foi com bolsa, bem jovem, estudar, ela foi fazer várias coisas, e ela o tempo todo, se eu não me engano, no Americaná, não sei se pronuncia assim, americaná, ela dá bastante detalhes, né? No romance, ali, naquele enredo, ela vai dando bastante detalhes sobre essa questão social, né? As questões que a região precisa. Então, era isso mesmo, era deixar essa provocação, porque essa galera aí vai estar em várias situações, né? Vão levar várias questões para vários espaços. Então, para que não permitam que utilizem esse discurso para tirar direitos, né? Para florear, maquiar, colocar um glacê, alguma coisa assim, para que a gente perca de vista coisas que nós precisamos, sim, enquanto mulheres pretas, sabe? É realmente o perigo da história única nesse viés também, né? Para que a gente não caia num canto aí de sereia, né? Digamos assim. Não sei se consegui ser clara, mas era essa a minha provocação. Nossa, Verônica, foi assim, foi profundo aqui, né? Porque primeiro você traz uma vivência que também está dentro de uma lógica do perigo da história única, porque a gente, quando pensa Rio de Janeiro, Baixada, periferia do Rio de Janeiro, as pessoas aqui têm uma ideia do que é isso. E é muito importante você estar aqui, o colégio, né? A sua escola está aqui, a gente em algum momento fazer uma interação interior e Baixada, para que a gente desconstrua algumas coisas sobre isso. Eu acho que você fica numa questão da lógica de mérito que muitos políticos usam e da lógica da exceção, que, na verdade, a gente tem que ler para a lógica do afro-realismo, que é uma fala do Carlos Lopes, né? Nem o afro-otimismo, que é, olha, tudo maravilhoso, muita riqueza, muito lindo, e nem o afro-pessimismo, mas que a gente pudesse avaliar como a gente avalia outros lugares pelo mundo, né? Outras histórias pelo mundo. E a gente tende a ficar ali, né? A gente não sabe se fala muito bem, se a gente fala muito mal, a gente fica no meio, né? E a gente tem muito isso. E eu acho que em algum momento a gente tem que saber mais aí da Baixada, hein, Verônica? Principalmente com essa sua fala, viu? Obrigada. Fê, tô com a mão levantada, deixa eu registrar aqui, professora Neuza conseguiu entrar. Seja bem-vinda. Legal. Eu fiquei pensando, eu já assisti essa palestra muitas vezes, eu sou viciadinha nessa palestra. Eu acho que ela é muito potente e eu tenho a impressão de que cada vez que eu assisto, ela me toca em algum lugar, né? E daí eu queria compartilhar com vocês o que ela me tocou hoje. Eu gostei muito das falas de todos vocês, mas me chamou muita atenção as falas dos alunos fazendo esse contato, né? Lembrando das aulas, do que os professores falavam na aula de história. Eu acho isso tão rico, tão legal, porque aí a gente vê que onde as coisas entraram, né? Qual a importância da educação na vida da gente, porque a gente usa esses recursos depois para entender o mundo. Isso me tocou. Isso é um comentário sobre a participação de vocês, que está muito bonita. Mas eu queria falar da palestra, que eu fiquei pensando muito, vocês trouxeram bem um apanhado histórico, assim, eu fiquei pensando, e geográfico também, fiquei pensando muito dentro de um mesmo lugar, né? Então, aqui eu estou no interior de São Paulo, né? Dentro aqui do interior de São Paulo, se a gente pensar dentro do Brasil, hoje, nesse mesmo tempo, a gente também vive isso, né? Não é só conhecer um outro povo de um outro lugar ou uma outra comunidade. E isso me chamou muito a atenção hoje, isso me veio na cabeça. Que histórias estão sendo contadas hoje para a gente, que a gente está assimilando direto, né? Sem questionar. E aí fiquei pensando muito no papel que qualquer história vai ter
dois lados, minimamente, né? O lado da pessoa que está contando a história e tem o lado da pessoa que está lendo, que está ouvindo, que está assistindo essa história. Se a gente, né, tá falando aqui, a gente falou aqui que a história é contada, né? As histórias únicas, principalmente, são contadas numa posição de poder. Se a gente não está nessa posição de poder, está ouvindo as histórias, o que resta para a gente, né? Que tipo de ação a gente tem que ter em frente a essas histórias? Hoje, né? A gente não precisa só usar exemplos históricos, a gente não precisa só usar exemplos de lugares diferentes, mas hoje, que histórias a gente está ouvindo e que postura a gente tem que ter, né, em frente a essas histórias, para que elas não se tornem histórias únicas, para que elas não se tornem histórias únicas sobre a gente, histórias únicas sobre a história do país, ou histórias únicas sobre quem deve fazer ou não deve fazer alguma coisa. Então, eu fiquei muito pensando nisso, assim, a gente entender que, na verdade, eu acho que entender que a gente é ouvinte e o poder que a gente deve ter como ouvinte, e também entender o poder que a gente tem de contar novas histórias a partir do que a gente ouve, sabe? Enfim, dei uma viajada aqui, talvez. Não viajou, não. E aí eu volto para a fala da Rafa. É o mecanismo. Aqui a gente está aprendendo a identificar o mecanismo de construção dessas histórias únicas. Então, acho que a partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente vai ler essas histórias de maneira diferente. A gente vai procurar outros personagens, a gente vai sentir falta, a gente vai entender a partir de que lugar aquela história está sendo contada, né? Porque neutralidade é uma invenção, né? Então, acho que a gente descobrir esse mecanismo, entender esse mecanismo, e aqui a gente tem alunos de licenciatura, a gente tem futuros professores, né, educadores. Acho que a gente entender isso é o ponto-chave, né? Todas as vezes que eu passo essa palestra com essa ideia mesmo. Perfeito, Fê. E a gente tem a Genane com a mão levantada. Gostei muito da fala aí da Fê, gostaria de ainda levar para a questão dos veículos, das fontes, né? Por onde que nós nos informamos? Porque quando ela fala da história, a história não é só o que aconteceu lá no passado, né? Nós estamos vivendo história, estamos fazendo história. E por onde nós estamos nos informando? Então, eu ouço, às vezes, pessoas falarem assim, não, porque tal emissora eu não assisto. Ah, porque tal jornal não serve, né? E você pode, talvez, não concordar e não, né, você não precisa seguir, mas é importante conhecer, né? Outro dia mesmo, uma aluna perguntou, professora, aqui que cai, né, em redação, quais temas? Falei assim, atualidades, né? E onde que eu posso me informar? De jornais, mas você não fica presa a um jornal impresso ou a um jornal, um telejornal. Você assiste de várias emissoras, porque é importante que você tenha vários pontos de vista para você criar o seu. Não é porque você está assistindo tal emissora ou está lendo tal jornal que você vai seguir aquela linha, né? É importante que a gente saiba identificar narrativas contrárias para chegar numa narrativa nossa, naquilo que eu acredito. Eu posso até me identificar mais com uma, mais com outra, ou chegar no meio termo, né? Até para fugir um pouco dessa polarização. Então, pensar nessa história também como algo que está acontecendo hoje. Era isso. Só lembrando que eu tinha até falado para a Valquíria que eu queria comentar sobre o tema da Semana da Leitura, que é falando, né, da escrita cuneiforme após verdade, e a gente acabou que eu queria chegar nesse tema, mas, né, do jeito que a gente construiu aqui a conversa, acabou chegando, né? Então a gente está de fato trazendo um monte de exemplo aqui da palestra, de exemplos históricos que vocês, dos aprendizados de vocês, da vivência de vocês, para discutir um tema que é tão importante, né? Não é à toa que ele é o tema da Semana da Leitura, né? A gente, cada vez mais, por mais que pareça, não, agora a gente tem muito acesso à informação, a gente, na verdade, não consegue lidar com toda essa informação e está recebendo muita coisa e comprando muita coisa sem questionar, né? Então, é bem esse universo da pós-verdade em que a gente está imerso. Perfeito. Questionar, ter consciência, entender os fatos, pensar que opinião, né, é complicada, né? A gente tem que avaliar os lados, avaliar, né? Por mais que assim eu entenda que a gente tem que conhecer todos, mas tem os editoriais, a gente sabe, conhecer os mecanismos também, né? Tal jornal, ele tem uma posição, né?
Então, isso é complicado, a gente tem que aprender a identificar, porque é muito fácil receber uma mensagem vinda num grupo de WhatsApp, né? Que totalmente, assim, descaracterizado, e as pessoas vão replicando, né? Se torna senso comum aí acrítico, né? Uma coisa sem fundamento algum. Então, eu acho que é muito importante a gente estar fazendo sempre esse tipo de atividade. E se colocando as dúvidas, colocando as questões, né? As dificuldades de conseguir entender, né? Os fatos, né? Eu acho que quem falou, Danusa, né? Tinha falado, né, Danusa? E Rafaela, e a gente está seguindo para o encerramento. Aí estamos chegando na nossa 1h30. Então, quem quiser levantar a mão para falar, é a hora, tá? Oi. Vamos lá, Danusa. Essa palestra traz tantas coisas que fica até difícil, né, de eleger alguma coisa para comentar. Uma das coisas que me chamou a atenção é justamente, já começa ali no título, né, em inglês é history, eu não sou muito boa no inglês, mas history ao invés de history, né, então a gente também tem essa diferença de história e história, né, no nosso vocabulário. E aí o que a gente pensa, né, que tudo é uma construção, né, mesmo a história com H maiúsculo, né, a history, também é uma construção, e aí é algo que ela trata, né, que é essa questão justamente das relações de poder, né? Então, quem é que está falando, né? Quem é que constrói essa história? E que como isso está presente na construção da nossa subjetividade. Né? Então, quando ela traz a questão, né? Quando ela teve acesso a livros, né? Que falavam, né? Que falavam de personagens eram como ela, que falavam de uma história, que havia a possibilidade dela produzir, né? Que é isso que ela faz, ela produz livros que também traz sobre essa realidade. Então, tudo isso nos diz respeito a essa construção subjetiva, né? Há, né, um teórico, né, Boaventura de Souza Santos, que ele fala sobre a questão dessa justiça cognitiva. E ele fala que só é possível justiça social se nós tivermos essa justiça cognitiva. Então, assim, é muito interessante pensar nisso e pensar, né, no papel dessas obras, dessas discussões, né, pensando até na questão do evento em si, né, de como isso é importante, é um trabalho, né, de construção dessa justiça cognitiva, né, de termos acesso, né, a essas histórias, né, a perspectivas sobre a realidade, né, em que nós vivemos. Perfeito, Danusa. Muito obrigada. A Rafa, e depois o Bruno. Eu só queria falar que, inclusive, dando seguimento à fala da Danusa, dá para a gente linkar também com a atividade que a gente faz no clube, né, da leitura colaborativa, porque você exercita a questão da escuta, né, você dá espaço e considera novas interpretações. E isso é muito grandioso, não só pensando num coletivo, mas individualmente também, porque é um processo que faz com que você reveja seus próprios conceitos sobre e a partir daquela história, né? Então, é uma atividade que acaba te desenvolvendo muito. Eu sou um resultado desse desenvolvimento, porque eu sou muito tímida, eu não gosto de me apresentar. Valquíria, o pessoal sabe muito bem disso. Então, mas através dessas atividades você vai entendendo que é importante contribuir. E eu acho que é aí que está o maior ganho, né? Compreender que uma história é contada de diferentes formas. E a sua também é válida, a sua também é importante. Então, eu acho que isso aumenta a qualidade das nossas relações enquanto sociedade, enquanto coletivo. É isso. Bruno? Bom, a primeira vez que eu assisti a palestra foi na Semana da Diversidade do campus de Matão. E aí vieram várias situações na minha cabeça, onde eu já havia presenciado uma história única e começou a fazer, meu Deus, aqui, ali, tal, e aí você começa a ter aquele boom e falar, preciso parar, me concentrar e ver onde eu estou errando. E várias situações já aconteceram comigo sobre uma história única. Acho que uma das principais, assim, foi quando eu entrei na universidade, numa cidade grande, que era Ribeirão Preto. E aí, a minha cidade é muito pequena, então é sempre muito monótono, as mesmas coisas, a gente vê a mesma coisa sempre, todo dia. E aí eu cheguei lá e comecei a ver muita gente diferente, tudo muito diverso. E uma das coisas que eu tinha na minha cabeça é porque eu sou de uma população, de uma classe média mais baixa. E na minha cabeça, um bolsista, ele tinha que ser
de uma classe média mais baixa. E eu cheguei na sala de aula e a minha colega era bolsista, e a classe dela era uma classe alta, média, devido a ela ser de escola pública, e ela também era bolsista como eu. E aí, a primeira vez que eu assisti a palestra, eu fiquei pensando, poxa, por que eu tô pensando que o bolsista ele tem que ser pobre? Ele pode ser bolsista por diversos fatores, ele pode estudar numa escola pública, mas não, ele não deixa de ser rico, de ser pobre, vários fatores. E a gente tinha uma colega também, que ela morava no sítio. E então a gente ficava se perguntando, mas como a fulana consegue estudar? Será que lá tem internet? Um dia a gente foi questionar ela, porque a gente era muito novo, a gente não sabia como funcionavam as coisas. E ela, gente, eu moro num sítio, mas eu moro numa região onde tem internet, eu sou normal como vocês, consigo estudar normalmente. E em uma das matérias que a gente teve na faculdade, que é farmacotécnica, é uma parte mais de cosméticos, a gente aprendeu que muitos insumos farmacêuticos vêm da África. E a gente pensa, que legal, né? A beleza mundial, uma das áreas onde é retirado, né? Os extratos, as plantas, vem da África justamente por ela ser muito diversa. E a gente não imagina, porque a gente vive numa sociedade que é muito eurocêntrica ainda. Então, o padrão é eurocêntrico, se não é americano. Ou é eurocêntrico ou é americano. E onde você vai imaginar que você está passando um creme em que a base é um extrato vindo da África? Muitos nomes que a gente tem nos cosméticos também são nomes originários da África. Eu fui descobrir isso só depois da universidade. Eu agradeço ainda de ter tido uma professora negra nessa matéria, porque até então eu não tinha tido professores negros. Na universidade só tive 2, mas foram 2 que também lutavam pela causa. E aí essa palestra me chamou muita atenção, porque a gente vive em volta de muitas histórias únicas. Então, foi muito importante isso. E a fala da Rafa é muito importante também, foi muito legal. Porque, realmente, se a gente não abrir os olhos e não expandir, a gente vai ficar sempre ali naquela caixinha, na famosa bolha, e a gente não consegue enxergar além. É isso que acontece, que acontecia comigo antigamente, por morar numa cidade pequena e achar que era só aquilo que existia. Então, era só essa contribuição. Perfeito, Bruno. Gente, falas incríveis. Não tem mais ninguém inscrito. Tem mais alguém querendo falar? Não? A gente pode caminhar para o encerramento? Eu adorei todas as falas, adorei a oportunidade de assistir mais uma vez e conversar com vocês sobre a palestra da Chimamanda. Tal como a Fernanda, todas as vezes que a gente assiste, a gente descobre um outro ponto, né? Porque a gente também está em outro momento, pensando outras coisas, né? Então, isso faz todo sentido. Todas as vezes que a gente lê algum livro, a gente vai ler de uma maneira diferente, não é isso? Encontrar outras coisas. Eu gosto muito da fala dela sobre a questão de não sabia que pessoas como eu podiam existir na literatura. Isso é muito forte, né? É muito forte. E a gente tem, né, desde 2003, a 10.639, né, a lei que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, que modificou a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases. Depois a gente teve a 11.645, que trouxe também a história indígena. São 2 leis importantíssimas para a gente pensar ou repensar, né, reconstruir as nossas histórias a partir de uma outra perspectiva ou de outras perspectivas, porque está dizendo o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Que histórias, né? Quais histórias a gente vai contar? Porque, por exemplo, ser negro no interior de São Paulo, que tem a ver com o estudo que eu fiz aqui em Araraquara, tem uma dimensão diferente de ser negro no Rio de Janeiro, provavelmente lá com a Verônica, de ser negro em Salvador, de ser negro em Pernambuco. Então, são muitas as histórias que a gente precisa recontar e que a gente precisa ter para ter uma história muito mais plural, muito mais ampla, né, a história do Brasil. Para além do que a gente ainda continua aprendendo, por mais que a gente tenha uma lei de 2003 trazendo essa obrigatoriedade para todo o nível, né, da educação, desde a educação infantil até, né, o superior, a gente ainda ouve alunos entrando no primeiro ano e dizendo que a única coisa que aprenderam sobre a questão negra é a escravidão, né? E até essa questão, esse tema,
como eu já mencionei, pode ser contado de uma outra maneira. Então, novamente, a gente ter, né, descobrir, entender os mecanismos, né, descobrir de que lugar a gente está falando, descobrir, né, o entender que a gente precisa atuar para uma descolonização, né, tentar, ou, no mínimo, ter consciência de que a gente, né, tem uma educação, um ensino, uma ciência, né, a gente interiorizou coisas que são colonizadas. Então, acho que isso é muito importante com essa fala, né, da Chimamanda. Ela mesmo, né, se viu cometendo as mesmas coisas que a colega cometia. Eu fico pensando muito como é importante a gente ter diálogos, a gente ter troca. A gente, acho que entrar na universidade, na licenciatura, a gente tinha que ter um projeto de viagens, né, pelo país, pela região, né, de ter contato com as pessoas. Essa troca, né, tão importante, por mais que fosse por pouco tempo, né, mas para trazer outras vivências. A gente aqui, nesse encontro virtual, né, nunca encontrei Verônica pessoalmente, né? A gente aqui está tendo tanta oportunidade de troca, e isso é muito válido, né? Eu acho que é assim que a gente consegue pensar numa ruptura, né, com essa história única. Então, agradeço, né? Vocês estão aqui quase 2 horas, 77 pessoas, novamente fortalecendo esse espírito do nosso, né, do nosso clube, esse espaço que a gente conseguiu construir de troca, de respeito, de diálogo, de aprendizado, de ensino, tão importante. Então, eu só tenho a agradecer, né, a presença, e a gente tem leitura colaborativa do livro Ponciá Vicêncio. Para quem quiser saber mais da gente, temos páginas atualizadas no Facebook, no Instagram. Rafa e Agatha têm feito uma produção de conteúdo lindo. Os meninos e meninas do projeto Música, Literatura e Sociedade também. Então, dia 3 de setembro, né, a gente vai começar a divulgação. A gente tem a leitura colaborativa. A gente vai ler aí pedaços do livro da Conceição Evaristo em voz alta, para depois ter a culminância em um outro momento. Fernanda, você como mediadora, a palavra é sua aí. Um beijo, viu, pessoal? Eu só tenho a agradecer, Val, esse evento lindo que vocês organizaram para contribuir aqui com a Semana da Leitura. Acho que a gente está encerrando a sexta-feira da Semana da Leitura assim, com o coração aquecido, né? É muito legal ter ouvido a participação de todos vocês. Eu agradeço muito, muito. Eu acho que a gente fica com uma mensagem de estarmos abertos, né? Estarmos abertos a ouvir o próximo, a ouvir as histórias de todos, e estarmos atentos também às histórias que a gente ouve, para a gente questionar, né? Para a gente entender minimamente que ela é uma história, que a gente pode diversificar essas histórias. E por isso tão importante, né? Tudo isso que a Val trouxe, de a gente, essa necessidade de diversificar os olhares e de diversificar as pessoas nos espaços, porque cada pessoa, né, tem a sua história, e a gente tem cada vez mais que abrir esse campo. Eu agradeço muito a participação de todo mundo que participou no chat também. E é isso, encerramos por aqui. Ai, vamos fazer um print, abrir câmera. Genane, deixamos de falar alguma coisa, Genane? Jucinara também quer falar. Jucinara, pode falar. Gente, eu quero agradecer todo mundo, foi muito bonito, foi muito poderoso esse diálogo nosso hoje. Quero dizer que o Campus Registro está aberto para todo mundo. Se vocês quiserem participar novamente, se a gente quiser fazer alguma coisa, nós estamos abertos, a biblioteca está aberta. Foi muito bonito. Quero falar também que hoje, às 19h, nós temos a última atividade da nossa Semana da Leitura. Então, está todo mundo convidado. No transmissão pelo YouTube. Batman versus Coringa, provocações nietzscheanas sobre a moral. E também, dando continuidade até a conversa de hoje, a Semana da Leitura lançou, junto com o Na Lata podcast, que é feito por 2 alunos aqui do Campus Registro, 2 volumes de podcasts com o tema Literatura para Além do Homem Branco. Eu vou deixar o link aqui no chat. O link, o podcast está disponível no YouTube, no canal nosso, e também em várias plataformas de áudio. E aí eu vou deixar o link do Na Lata Pod para vocês acompanharem, tá bom? Então, eu acho que é isso. Obrigada, Jussi. Genane, esqueci de dizer algo, Genane?
Tranquilo, Val, foi ótimo, adorei. Muito obrigada pela acolhida de vocês. Fomos muito bem acolhidos, né? Vamos lá, abrir? Bri? Vamos? Perfume, todo mundo passou? Eu passei batom. Aham. Então tá, vamos lá. Tirei. Ah, tem gente abrindo agora a câmera. Peraí que eu vou tirar de novo. Isso. Vamos lá. Sinara, pode abrir a câmera pra gente te ver. Eu acho também, Sinara. Tô abrindo. Nossa, eu acho que vou ter que mudar a tela aqui, gente. O layout da tela, porque não tá aparecendo todo mundo, não. Vou aumentar. Agora sim. Nossa, muita gente. Arrasamos. Vai, sorriso todo mundo. Aê, muito bem. Obrigada. Estamos então, gente. Gratidão.